Senhor Jesus, glorificado seja o nome do Senhor, que está conosco em todo o tempo. Nós, na semana passada, falamos sobre Jonas, né? E na primeira parte, e agora vamos falar a segunda parte de Jonas, especialmente o capítulo 4. Nós sabemos que o livro do profeta Jonas contém 4 capítulos, o qual cada capítulo tem uma mensagem de Deus para nós, o ensinamento de Deus para os nossos corações. E um exemplo, como por exemplo, o primeiro capítulo de Jonas é a chamada e a fuga de Jonas, quando Deus chamou ele para pregar na cidade de Nínive. Porém, ele não quis, né, não aceitou esse chamado. Quantos de nós, né, o Senhor tem chamado para fazer a obra do Senhor, para pregar para determinadas pessoas, para determinados lugares, e muitas vezes nós nos recuamos por um motivo ou outro, não fazemos a obra do Senhor conforme Ele tem determinado para nós. E em todos os profetas que o Senhor chamou, Ele assim chamou e capacitou. Lembra de Jeremias? Ele disse: Senhor, eu sou como uma criança, né? Não sei, né? Mas o Senhor capacitou a Jeremias. Isaías também disse que não sabia nem falar, que ele era um homem de impuros lábios. Porém o Senhor, ele queimou os lábios do profeta Isaías com chamas vivas do altar, e ele foi um profeta messiânico, né, que pregou sobre a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisa linda, coisa maravilhosa, né, para um homem que era um homem de impuros lábios, mas o Senhor purificou. E assim o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele nos capacita para a sua obra. Nós, na verdade, não somos nos capacitados, somos humildes servos do Senhor, mas Ele, quando Ele chama, Ele capacita. Portanto, se você tem um chamado de Deus, não se preocupe, é Ele quem capacita e que coloca palavras nas nossas bocas. E eu sempre, quando oro, quando falo para o Senhor, Senhor, queima os meus lábios com chamas vivas do altar, para que seja o nosso falar somente de Ti e para Ti. Esta é a minha oração. E aqui o profeta Jonas nos ensina, né, como não somente isso, mas ele fugiu para Tarsis, né? Que Jonas levanta, o Senhor diz: levanta e vai na cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu sobre a minha presença. A cidade de Nínive era uma cidade muito grande, né? Uma cidade grande, e que o pecado ali era dominado, né? Uma cidade sanguinária, de pessoas muito ruins, que praticavam muitas maldades, e o Senhor já não suportava mais. Eu até comparei, eu creio que essas pessoas de Nínive já tinham ouvido falar de Sodoma, quando Deus destruiu Sodoma, né? E ali também tinha um profeta, né? Deus, ele sempre, quando ele permite algo acontecer, ele sempre dá um aviso antes, mas muitas vezes nós não ligamos com isso. As pessoas não percebem o aviso de Deus, tipo, não escuta. Mas que o Senhor venha nos abençoar, venha abençoar os nossos ouvidos espirituais, para que a gente esteja sempre atento ao aviso de Deus, né? Ele sempre avisa. E ali em Sodoma não foi diferente. Deus também advertiu. Inclusive tinha ali um profeta calado, né? Que é o profeta Ló, o sobrinho de Abraão. Ele conhecia bem o poder de Deus e como Deus poderia
transformar aquelas pessoas, né? Mas ele era um profeta calado, ele não falou ali nada. Mas Jonas foi ali chamado, né? E ali ele fugiu para Tarsis para não dar, porque ele achava que aquele povo não merecia a misericórdia de Deus. Hoje o irmão falou aqui sobre as misericórdias do Senhor, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Portanto, as misericórdias do Senhor não têm fim. E aqui no primeiro capítulo diz que ele entrou no barco. Olha só, e é interessante esse livro, que é um livro cheio de milagres, né? Muito milagre, muito coisas sobrenaturais. Por exemplo, ele entrou dentro de um barco, o barco ali, Deus moveu as águas e houve uma grande tempestade que o barco ia até se quebrar. E os marinheiros ficaram apavorados, viu que era algo sobrenatural e que carecia que alguém era culpado por esse sobrenatural. E aí foram tirar a sorte. E como? Você acha que é coincidência a sorte cair em Jonas? Não é bem coincidência, é coisa de Deus mesmo. Enquanto ele dormia lá no porão, os marinheiros estavam apavorados, né, clamando aos seus deuses, né, pela misericórdia, mas viu que não adiantava. E quando ali os marinheiros perceberam que tiraram a sorte caiu em Jonas, e aí Jonas falou que era para ele jogar ele no mar, porque realmente Deus estava fazendo aquilo por conta dele mesmo, né? E aí ele foi lançado no mar, e Deus preparou um grande peixe para que esse peixe engolisse a Jonas. E depois de 3 dias, né? Aqui já logo, Deus, aqui no versículo 17, o capítulo 1 tem 17 versículos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse Jonas, e estivesse Jonas 3 dias e 3 noites dentro do peixe, né? E ali dentro do peixe, o que ele fez? Orou a Deus. Já no capítulo 2, a oração de Jonas dentro do peixe, né? Ele clamou a Deus ali na sua angústia, na sua tristeza, porque ali ele comparou como se ele estivesse dentro do inferno, né? Eu imagino como é algo sobrenatural mesmo. Uma pessoa normal ele não sobreviveria 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. Era extremamente impossível aos olhos humanos, mas nós estamos falando aqui de um Deus que tudo pode, um Deus que tudo executa por nós, um Deus que para ele nada é impossível. Você que está aí talvez esperando o milagre de Deus, ouça essa palavra. Para Deus nada é impossível, nenhuma enfermidade, nenhum mal, nada que sucede na sua vida que você acha não tem mais jeito, é impossível. Olhe para o Senhor, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Ele tudo pode, Ele tudo executa por nós. Portanto, vamos confiar no Senhor, porque Ele fez e Ele faz maravilhas. E aqui Jonas ficou 3 dias e 3 noites ali orando, clamando a Deus, né? Quem sabe ali ele se arrependeu de não ter pregado para a cidade de Nínive. E ali Deus ordenou ao peixe que vomitasse a Jonas. Ele vomitou a Jonas em terra seca. Eu acredito assim, talvez a Bíblia não diz, aquele povo creu também em Jonas porque deve ter visto o peixe vomitar ele em terra seca, talvez, né? Ou pode ser, talvez também porque eles lembraram que esse mesmo Deus destruiu Sodoma e ali não sobrou nada. E isso ele poderia fazer com esse povo também. Então, quando Jonas começou a pregar ali, né? Aqui, ó.
E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Olha, Deus já tinha falado com Jonas para ele pregar, agora ele falou novamente, porque Deus tinha um propósito na vida de Jonas com a cidade de Nínive. E levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega com a mensagem que eu te digo. Levantou Jonas a Nínive e segunda a palavra, e era cidade grande de 3 dias a caminho. Ele pregou para ter a cidade toda, e a mensagem dele era dura. Eu creio foi contra a vontade de Jonas. Ele não foi pela sua própria vontade, foi contra a vontade de Deus. E ele disse que ainda 40 dias Nínive será destruída. Quer dizer, não era uma palavra mansa, uma palavra de amor, era uma palavra dura, né? Uma palavra dura, que a pessoa saber que Deus é amor, mas também é justiça, né? E esse povo se arrependeu profundamente, desde o maior até o menor. Desde o rei, né? O rei decretou ali um jejum, decretou que todos ficassem sem comer e se cobrisse de saco e de cinza e orasse ao Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor para que não fossem destruídos. E Deus ouviu a oração daquele povo rebelde, né? Daquele povo que não tinha condições, que aos olhos humanos já seriam condenados. Mas Deus, ele é misericordioso, como o irmão pregou aqui hoje, e sempre dá uma oportunidade, né? E nessa noite, não é, né? Deus, ele continua dando a oportunidade para muitas pessoas que querem se redimir diante de Deus. Ainda há esperança. Eu costumo dizer que enquanto há vida, há esperança, a esperança de salvação. Então, somente, né, se volte a Deus e se arrependa. E o capítulo 3 tem apenas 10 versículos. E diz assim o 10º: E Deus viu as obras deles, como se converteram. Eles se converteram ao Senhor. E converteram do seu caminho. E então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria, e Deus não fez. Olha até onde vai as misericórdias do Senhor. Um povo sanguinário, um povo mau, que praticava muitas maldades, mas o povo se arrependeu dos seus pecados e Deus o teve misericórdia. Como eu anunciei, nós estamos na parte 2 do livro de Jonas, onde eu gostaria de falar da revolta de Jonas. Jonas ficou revoltado com a decisão de Deus perdoar aquele povo, né? Olha só como nós, seres humanos, não temos compaixão muitas das vezes daquela pessoa pecadora, mas o Senhor, ele tem, porque ele é misericordioso. Eu vou ler aqui o capítulo 4, a revolta de Jonas, para que nós possamos entender como que procedeu essa história. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda a minha terra? Por isso que me preveni fugindo para Tarsis. Vendo por que ele fugiu para Tarsis? Porque ele conhecia esse Deus poderoso e misericordioso. Então ele disse: preveni fugindo para Tarsis, porque sei que és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, Senhor, que tire a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Olha só, ele disse que ele fugiu para Tarsis para não pregar para Nínive. Por quê? Porque ele sabia que se ele pregasse, o povo se arrependesse,
ele já sabia o resultado, que Deus é misericordioso. Ele conhecia realmente Deus, sabia que Deus era misericordioso e perdoador, né? Ele continua sendo o mesmo, perdoa até o mais vil pecador. Talvez você olhe aí para essa pessoa que está, né, afundado no lamaçal do pecado, com muitas drogas, se destruindo, né? Por isso que às vezes a gente fala, né, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes o homem mesmo, ele procura destruir esse corpo que é templo e morada do Espírito Santo. Deus, ele ama o pecador, ele se aborrece do pecado, mas ele ama o pecador. Talvez a pessoa esteja aí, você olha para ela e fala assim, você não dá mais nada por ela. Ela bebe, ela fuma, ela mexe com drogas, se autodestruindo o seu próprio corpo. Mas o Senhor ama aquela pessoa. Vamos orar por ela. Ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Porque Jesus é a fonte inesgotável de vida, é uma fonte inesgotável de esperança. E aqui diz assim na palavra de Deus, no versículo 3: Peço-te, Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem assim que te ires. Porque então Jonas saiu da cidade, sentou-se no oriente dela, e ali fez uma cabana, e assentou debaixo da sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboeira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse uma sombra sobre a sua cabeça. Assim, a fim de livrar o seu enfado, assim Jonas alegrou-se em extremo por causa da boboeira. Ele ficou feliz. Ele estava sentado, descansando, veio uma boboeira e fez sombra para ele, e ele ali descansou, ficou feliz com aquilo. Mas Deus enviou um verme. Olha, Deus provando, né? Deus provando a Jonas. Porque Deus enviou aquela boboeira, aquele verme, né? E no dia seguinte da alva, o qual feriu a boboeira, e esta secou. A boboeira secou, acabou. E aconteceu que, porque Deus queria dar um ensinamento para Jonas, né? Para ele entender os seus propósitos, porque Jonas conhecia Deus, mas não estava entendendo os seus propósitos. E aconteceu o que? Aparecendo o sol, Deus mandou vendo um calmoso oriental, o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Novamente ele tentou, ele achou melhor morrer, novamente. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires, por causa da boboeira. Ele ficou triste extremo por causa que a boboeira morreu. Olha só, comparando. Assim te ires por causa da boboeiras. E disse: faze bem, revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboeira, na qual não trabalhaste e nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais. Olha só, ele teve dó da boboeira e não teve dó daquele povo. Mais de 120.000 pessoas, era muita gente que não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E todo aquele povo se arrependeu. Como Deus não poderia ter compaixão daquelas pessoas que se prostraram diante de Deus, que
foram, né, se converteram diante de Deus. Deus é misericórdia compassivo, né? Mas Deus, ele é também o justo juiz. Então foi um ensinamento que Deus deu para Jonas e hoje para nós, né? Que muitas vezes, às vezes a gente tem dó de uma coisa assim insignificante e às vezes não temos dó de um ser humano que está ali padecendo, está sofrendo, está se destruindo sem saber como sair daquela situação. Por isso que nós devemos pregar a palavra de Deus, orar, né, por aquela pessoa, para que o Senhor venha trabalhar e tirar ela da destruição. Porque na verdade, né, é coisa maligna, né, que o inimigo tem arrebatado milhares de pessoas ao engano, né? Muitas vezes começa com um grande prazer, né, seu prazer carnal, e depois leva à sua destruição espiritual. E é por isso que Deus está ensinando nós a amar ao nosso próximo, a amar os nossos irmãos e pregar a sua palavra, né? E deixar de lado aquilo que não provém do Senhor, né? Aqui, ó, ele diz que como que ele não ia ter dó de 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda, né? Não sabiam, né? Estavam sendo engodados, né? Isso fala, engodado pelo pecado, pelo inimigo das nossas almas. Nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E muitas vezes ele tem destruído lares, destruindo famílias, destruindo vidas. O início é um bel prazer, depois vem a destruição. Que nós possamos não ser enganados e nem engordados pelo inimigo das nossas almas. Que nós possamos estar atentos aos avisos de Deus, nós possamos estar atentos com os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para aquilo que Deus tem para nós. E Deus tem para nós é a salvação eterna, é o caminho do Senhor. O caminho é estreito, mas é um caminho prazeroso, que nós possamos seguir ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Bem, enfim, aquela cidade de Nínive foi salva, se converteram ao Senhor e ficaram no caminho do Senhor. Porém, elas depois, né, nós vemos que Deus enviou mais um profeta na cidade de Nínive, que é o profeta Naum. Isso já é outra palavra que nós teremos numa próxima oportunidade para falar sobre o profeta Naum, que pregou também na cidade de Nínive, que com o tempo, né, ela foi deixando o pecado entrar novamente nas suas vidas, foram deixando a sua conversão e voltaram a pecar. Depois de 1500 anos, a cidade de Nínive foi corrompida novamente, começou a pecar novamente, e aí Deus permitiu que ela fosse destruída. Mas depois de 1500 anos, no momento ali, ela foi perdoada e foi poupada e não foi destruída. Somente depois de 1500 anos, Deus preparou o profeta Naum, que ele pregou sobre a cidade e, enfim, a cidade foi destruída após 1500 anos depois da pregação de Jonas. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que a palavra do Senhor venha permanecer nos nossos corações, nos ensinando a caminhar juntamente com o Senhor Jesus. Amém.